E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá todos nós na paz de Deus? Eu falei na minha gravação de manhã que eu não vi o motivo do Bahia ter jogado assim no dia de ontem. Ali, naquele jogo de 4 linhas, que para mim o problema estava na beirada do campo. Quem é a beirada do campo? Rogério Ceni. E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Vou trazer a matéria aqui, ver se eu consigo, se vocês me verem aí. Não sei se vai estar aí, mas deixa eu trazer aqui para vocês uma matériazinha aqui. Você trouxe, Lúcio. Por que você deixou para fazer agora, Lúcio? Fica tranquilo, cabra. É apenas endossando o que eu falei pela manhã. Deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio. Deixa eu falar na questão do jogo, né? Porque a gente depois vai observando e vai esquecendo as emoções. Eu não ajo mais com emoção, eu procuro ter a razão. Mirassol mostrou eficiência mesmo com menor posse de bola contra o Bahia. Veja as estatísticas. E aí a gente vai para as estatísticas, tentando encontrar número de justificativa. Para mim é Rogério Ceni, né? O Mirassol segue embalado no campeonato, tal. Isso a gente sabe, vai embalado, é um time que está brigando bem. Mas eu quis me parar em alguns pontos para esse bate-papo agora. Mirassol, tá vendo aqui? Cartões, ó, tá aqui. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Eu vou aqui embaixo. Finalizações. Tá vendo aqui? As finalizações. Ó. Gols, que é o verde, como vocês estão vendo aí. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Tá, dá pra ver. 5 gols. 8 chutes. 5 entrou. Na trave, 0. Fora, 0. Tá vendo aqui? O Bahia botou 2 fora e na trave, no gol chutou 9 e fez 1. Tá aqui. E na trave, uma bola na trave. Então o Bahia teve uma bola na trave e fez um gol. Eu vou descendo mais um pouquinho e vou contando aquilo. Finalizações 13. Ó. Assistência 4 do Mirassol e 1 do Bahia. Falta 13 do Mirassol e 7 do Bahia. A gente vai levando, e aí vou chegando em impedimento, 3 do Mirassol, papá. E aqui chega aonde eu tinha falado pela manhã, e isso me deixa mais convicto do que eu falei, e é por isso esse bate-papo agora. Tá bem aqui embaixo, o que eu tinha quase, assim, 100% de afirmação, esse rapaz acaba de me dizer agora que realmente Nestor evita desculpa após goleada sofrida pelo Bahia. Não podemos colocar a culpa no cansaço. Pronto, Nestor. Aí você chegou no que eu queria. Eu acho que também não é questão de cansaço. Se isso foi o seu diagnóstico, se isso foi a sua resposta, você está certíssimo. Isso me deixa mais convicto ainda do que o que eu falei é Rogério Ceni. Porque ele tinha jogador para fazer na questão do cansaço. Ele tinha jogador suficiente para evitar esse cansaço. Confere? Eu falei também pela manhã que se tivesse uma justificativa, dizer o seguinte: eu coloquei um time, eu tinha que preservar o jogador porque nós temos 2 finais. Uma contra o Confiança, na quarta e no sábado, e a outra com o Fluminense. Então eu tenho nesse período 3 jogos para fazer, e isso eu estou falando como se fosse Rogério Ceni. Se alguém me perguntasse, eu, Rogério Ceni, responderia isso. E entre esse Mirassol e os 2 jogos que eu vou fazer com o Confiança e o outro com o Fluminense, 3 jogos, eu vou optar em colocar um time menos cansado dentro de campo e deixar minhas peças principais para a final do campeonato da Copa do Nordeste. Contando o prazo desse,
sabendo que tem o jogo do Fluminense, mas daqui para lá se recupera algumas peças que estão no departamento médico. Então, era menos importante agora a questão do jogo com o Mirassol. E se essa derrota viesse a acontecer, nós, torcedores, dizíamos, olha, a prioridade nossa é essa. Mas o resultado foi elástico. E, para mim, baseado no que Nestor está falando, que a desculpa não era o cansaço, então é outra coisa. Se a desculpa não foi o cansaço, houve alguma coisa extracampo. Confere? Houve alguma coisa extracampo e isso reforça o que eu falei. Rogério Ceni tem que parar de dar certas entrevistas no sentido de bulir, tocar no brio dos atletas de futebol. Saber que o chefe de um grupo, ele é o primeiro a botar a mão na seringa e assumir a responsabilidade. Mas no quadrado fechado, aí a discussão é outra. Eu estou me referindo à entrevista. E essa derrota do Bahia, eu não vou dizer com certeza, mas eu digo o que eu penso, que foi uma resposta dos atletas dizendo para Rogério Ceni, ó cabra, nós estamos unidos aqui. Cauli pode não estar passando por uma fase boa, baseado pela torcida e os resultados. Mas Cauli, em 2023, há quem diga que foi o cérebro. Mas ele não tinha Caio Alexandre, nem Gianluca, nem Everton Ribeiro. Hoje o Bahia dividiu essas estrelas, que era só de Cauli, dividiu para os outros. E Rogério Ceni deu mais prioridade a Caio Alexandre, Gianluca e Everton Ribeiro do que o Cauli, desde quando chegou. Com isso, deixou o Cauli melindrado, vendo que as oportunidades dele é quase zero, aí alguém me diz, ele não está jogando nada. Não, ele não tem tempo para jogar nada. Não tem dado nem tempo. Ah, mas ele quando entra, tal. A responsabilidade é do grupo, não é só dele. E você não pode aqui estar dizendo que nós temos 10 jogadores bons e pelo fato de um não estar bem, acabou com o time. Não me convence isso não. Porque quando perde, perde todos e quando ganha, ganha todos. Entendeu? Então, para mim, Rogério Ceni foi falha dupla dele. Por falar demais, a minha avaliação. Só que dessa vez, quando ele falou, ele assumiu que a culpa é dele, a responsabilidade do resultado foi dele. É assim que se faz. Né? O Bahia sofreu uma goleada histórica, né, atuando fora de casa, 5-1 para o Mirassol. Né? E a gente sabe que isso é um fato que já passou, se levanta a poeira e trabalha para dar a volta por cima. E esse dar a volta por cima, é preciso saber que nós temos um jogo depois da manhã. E tem que dar essa volta por cima rápido, né? Para que isso não fique uma marca negativa de uma mudança de um time, mudança de comportamento de um time que vai acontecer daqui para frente. A gente quer ver o quê? Atitude dos nossos jogadores. Então, apesar do placar elástico contra o quarto colocado da tabela, os números indicam o equilíbrio entre as equipes, com superioridade do tricolor de aço em alguns aspectos. A posse de bola, característica marcante da equipe, comandada por Rogério Ceni, foi de 61%, cara. 61%. E me desculpe, com 61% de bola, ter feito só um gol, me desculpe, coisa errada, tô certo? Para o Bahia, 39% para o Mirassol, dentro de casa, com a sua torcida, no momento bom, 39%. Como é que o Bahia assume quase o dobro desse grupo? Né? Quase o dobro de tempo, 60 e tantos, pode dizer assim, 61%, e não consegue fazer gol, só na parte final do jogo. Há uma explicação extracampo, e é o que eu estou falando, tá certo? No entanto, o time paulista mostrou mais eficiência, aproveitando melhor as oportunidades criadas, isso sim. Mostrando mais criatividade e a oportunidade que aproveitou. Ao todo, foram 13 finalizações para cada lado, sendo 8 do lado do Leão, bufo,
com 4 chances convertidas em gols, né? Então tá aqui o que eu queria dizer para vocês, que Rogério Ceni tem que falar menos, porque já foi jogador de futebol, se conhece as 4 linhas, sabe o que é que o jogador de futebol dentro de campo pensa, quando alguém tem um comportamento que nem o dele. Quando ele era jogador, que ele pegava um técnico, aquele técnico, ele fazia o grupinho dele, dizendo, não vamos engolir isso aqui não, porque quem manda somos nós. Então você, como ex-atleta de futebol, tem que saber como é que funciona a cabeça do jogador de futebol quando o técnico vai para ele agindo da forma que você agiu. Eu espero que isso tenha sido superado. Eu espero que hoje ou amanhã, quando o Bahia se representar, saiba discutir esses assuntos e não ficar congelando nenhum atleta, que eu sempre condenei aqui. Quando o Rogério Ceni não quer o atleta, ele embirra o cara até ele tirar. Ele bota fora da função para o cara se queimar. Ele bota fora da função para o cara se queimar. O cara é profissional, ganha para aquilo e vai dizer que não pode fazer? Não, ele tem que trabalhar. Mas ele tem colocado o jogador fora da função para queimar o jogador. Isso aqui eu já disse algumas vezes. Esse é meu ponto de vista. Agradeço a todos vocês, obrigado a todos por esse bate-papo. Essa é apenas a minha opinião. Pode não ser a opinião de vocês. Mas Rogério Ceni, quando ele quer acabar com alguém, ele acaba. Ele inventa qualquer coisa. Seja menos arrogante, menos prepotente, coloque os pés no chão de uma equipe boa, humilde, unida, seja no aspecto nas 4 linhas e seja fora das 4 linhas. Esse grupo é um grupo muito bom de se comandar. Só precisa saber o que vai falar. A substituição do atleta, nenhum atleta gosta de ser substituído, mas aceita a substituição. Mas ficar improvisando, por exemplo assim, Caulinho passou quase o tempo todo naquela partida do lado esquerdo. Confere? E ele fez o quê? Colocou o Kaique do lado direito. Quando o Kaique estava bem melhorzinho, caindo para o lado esquerdo, ali no lugar de Agripulga. Mas é isso. Vamos tocar para frente? E eu só responsabilizo o técnico. Mas é fácil admitir que errou. Só que é preciso dizer isso dentro do grupo, nas 4 paredes. Obrigado a todos. Até o nosso próximo bate-papo.